Olá, pessoal. Bom dia a todos. A mais uma edição aqui do nosso programa semanal Manhã com Dados, um espaço aqui para batermos sobre gestão, governança de dados, demais temas ligados aos dados também, tá? Já em um formato diferente, né, a partir de janeiro, né, e seguiremos aí durante o ano. Hoje estarei aqui com vocês na metade das edições, né? Geralmente fazendo aqui, ah, trazendo algum tipo de apresentação, né? Algum tema. Esse ano nós entrevistaremos mais pessoas, né? Então teremos mais convidados e hoje chegou aqui meu dia, né? De passar aqui um pouco de conteúdo para vocês, tá? É, Antes de começar, né? Até porque existe um delay, né? Tem um delayzinho aqui. É, Me digam aqui, né, informem no chat, na verdade eu não enxergo o Wagner que vi aqui, né, mas informem de onde vocês estão, se me ouvem bem aqui, tá, para a gente poder aqui iniciar sem problemas, tá, a nossa transmissão, tá? Então, o programa de hoje, né, é um tema que eu gosto bastante de falar, tá? Que é a questão da estratégia, né? Então, vamos falar aqui da estratégia de dados, da estratégia do programa de gestão de dados, tá? Tem uma diferençazinha, tá? É, Vou estar passando aqui esse conteúdo para vocês. Eu acho que já deu tempo, né, de vocês sinalizarem de onde estão, se me ouvem bem, se está tudo bem. Então, vou pedir agora para o Wagner compartilhar já aqui o primeiro slide. Obrigado, Wagner. Tá? E vamos começar a falar de fato, né, sobre a estratégia de dados, a estratégia do programa de gestão e governança de dados. Tá? Antes de começar, a gente tem que ter um entendimento aqui que existem algumas diferenças, tá, entre essas estratégias. Tá? Então, a primeira aqui, que geralmente tá, o profissional de dados, ele até participa, mas ele não é o responsável por essa elaboração, é a estratégia corporativa da empresa, da companhia ali onde essa pessoa trabalha, tá? Então, essa estratégia que é vamos dizer assim, a estratégia de nível mais alto, tá? E o foco dela é negócio, ou seja, ela traz, tá, que aquela empresa ela vai seguir nos próximos anos. E por que eu falo nos próximos anos? Geralmente, uma estratégia corporativa ela é feita para, no mínimo, 2 anos. Tá? Então, tem empresas que colocam para 2, 3, 4, 5. Eu já vi estratégia corporativa para 10 anos. É claro que quando a gente tem um tempo também muito, muito longo, é, nos pedaços, né, no decorrer desse tempo, são feitas revisões, tá? É, Então ninguém fica aqui achando, pensou em 10 anos, tá certo, não. Durante esses 10 anos pode ter algum tipo de ajuste, tá? Mas ela é a mãe de todas, tá? Então quando a gente fala em dados, né, preocupações, tá, que nós devemos ter aqui. Essa estratégia de dados que eu estou falando aqui já em um segundo nível, ela tem que derivar dessa estratégia corporativa, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que se a empresa ela tem como objetivos estratégicos ir para esse determinado caminho aqui, né, e nessa direção, a estratégia de dados ela não pode estar descolada disso. Então, ela tem que ser também uma estratégia que siga por esse caminho. Então, é obrigatório, tá, que o entendimento dessa estratégia corporativa esteja bem claro para que essa estratégia de dados ela consiga, né, ter condições, né, de ser, vamos dizer assim, desenvolvida, escrita, né, seguindo o que a empresa mira ali, né, como
como objetivo, né, como os seus objetivos. E quando a gente fala aqui da estratégia de dados, estratégia da gestão de dados, tem uma diferençazinha pequena, tá? Eu não, essa figura aqui ela pode até dar uma impressão de que obrigatoriamente nós precisamos ter essas três estratégias aqui. Se tiver, tudo bem, legal. Mas, de forma geral, o que eu vejo muito, tá? Existe a estratégia corporativa e existe uma dessas duas, tá? Ah, mas a empresa A tem a de dados e tem a da gestão de dados. Está errado? Não, está ótimo. Inclusive, na minha visão, é mais completa. Pode ter algumas coisas ali que terão algum tipo de redundância, tá? Mas você separa bem as coisas. E que coisas são essas, tá? A de dados, eu vou falar de dados aqui como um todo. Então, a gente vai pensar aqui na questão de analytics, IA, infraestrutura, arquitetura, a gestão de dados, se eu não tiver uma estratégia da gestão de dados, tá? Então, o tema dados aqui, ele é muito mais aberto, tá? Então, consequentemente, eu vou ter uma estratégia um pouco maior do que uma estratégia da gestão de dados se eu tiver uma só, tá? Se eu tiver as duas, eu vou ter ela aqui mais assim, meio termo, né? Entre a estratégia corporativa e do programa. Então, ela não vai ser tão grande, porque as informações do programa eu vou colocar aqui nessa estratégia específica da gestão de dados, tá? Então, ela deriva da estratégia de dados, tá? E direciona as ações aí já mais focadas em gestão e governança de dados, ou seja, para a empresa, na prática, né, que utiliza o DMBOK, tá? Então, nós temos ali o DMBOK, versão 2, tá, gente? Pelo amor de Deus, não usem aquela versão 1 antiga ainda em português, que você tem um número até menor de funções de dados ali. A versão tem 10 funções, a 2 tem 11, provavelmente tá, a 3, que virá mais para frente, pode ser que ela mude alguma coisa também. Então, assim, sempre pensar em utilizar, tá, a referência atual. Então, sempre usa o DMBOK. Hoje, qual é a versão corrente? Né? A 2x. Tá? Então, não é nem mais a 2. Tá? Então, voltando aqui, e ninguém vai tirar foto com o DMBOK versão 1, né? Tirar foto bonitinha ali, né? Achar que tá foto para entregar lá para a mamãe ali, achar que está abafando, porque na verdade está passando vergonha. Né? Mas, enfim, voltando lá ao tema aqui, a estratégia da gestão de dados, tá? Ela está muito focado dentro ali do que a empresa considera importante, né, atuar dentro daquelas funções de dados ali do DMBOK, tá? Então, como eu falei para vocês hoje, o DMBOK tem 11 funções, tá? Não necessariamente, eu até não recomendo, se a gente estiver fazendo um trabalho de início, atuar de cara em todas as 11 funções, tá? Então, existe ali, né, uma boa prática, né, da gente separar as principais, começa a atuar ali nas principais, depois vai aumentando. Mesma coisa a gente faz com os domínios de dados, tá? Mas o foco vai ser aqui, por exemplo, em governança de dados, arquitetura, qualidade de dados, metadados, tá? E, então, a gente define essa estratégia, a gente vai falar de objetivos aqui, não é? Vou estar falando muito aqui da estratégia da gestão de dados, tá? Então, a gente faz todo esse trabalho alinhado, isso é importante, tá? A gente não pode esquecer disso, alinhado com as demais estratégias da companhia, tá? Uma vez, eu dando um treinamento, né? Uma pessoa me perguntou, tá, mas a empresa aqui, ela tem também uma estratégia de tecnologia, tá? A gente tem que estar alinhado a essa estratégia de tecnologia, tá? Uma pergunta que, às vezes, as pessoas podem fazer. A resposta vai ser sim, também, e principalmente, tá? Que, assim, não é um modelo
tão ideal, né? Mas se a área de governança de dados estiver ali embaixo, tá? Dentro de uma área de TI. Então, às vezes, você tem a governança de dados ali sendo tratado, né, como uma gerência, uma coordenação dentro da TI. O que a gente vai ter na prática, tá? A gente vai ter estratégia corporativa, e essa estratégia de dados aqui, provavelmente, tá, vai ser a estratégia da TI. Tá? Então, você vai ter ali todos os objetivos estratégicos da tecnologia. Então, vai ter coisa aqui de infraestrutura, por exemplo, né? Vai ter objetivo aqui ligado, de certa forma, à independência tecnológica, né? E aí a estratégia do programa de gestão e governança de dados vai ter que estar alinhada com essa estratégia de tecnologia, tá? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem nos comentários, que o Wagner pega e sobe para cá, tá? Bom, falei aqui da diferença, né, entre as estratégias, né? Então, vamos falar aqui agora um pouquinho. Deixa eu até colocar aqui o símbolo aqui do apontador, né? Vamos falar um pouquinho aqui de documentos, tá? Que podem auxiliar, tá? Na definição. Aí, no caso aqui, eu vou falar da estratégia do programa de governança de dados, tá? Primeiro, é o documento claro ali da estratégia corporativa, né? Onde a gente vai ter ali a missão, visão da empresa, não é? Quais as principais frentes, né? Então você já começa a ter um detalhamento ali, que isso acaba sendo, né, colocado em um documento chamado mapa estratégico, tá? Eu peguei até alguns exemplos aqui, vou passar aqui para vocês, não de exemplos de clientes que a gente atendeu, tá? Mas porque isso a gente não pode passar, obviamente, né? Mas eu dei uma googada, tá? E peguei alguns mapas estratégicos com visibilidade pública, tá? Então, eu vou estar passando aqui para vocês, e depois vocês podem, não é, enquanto assistem aqui que eu estou falando, ou então depois, darem também uma googada, não é, e terem contato com esse tipo de instrumento, né, o mapa estratégico, tá? Que são documentos que formalizam, tá, a estratégia corporativa da companhia, tá? E aí vem algumas perguntas, né, que também o pessoal costuma a fazer. Poxa, Bergson, legal, entendi o que você está falando, aliás, eu até já sabia, né, eu já li um livro de estratégia corporativa, né, tal, mas o problema aqui é o seguinte, na prática, né, a empresa onde eu trabalho, ela não tem isso formalizado, ou isso também, esse mundo acontece bastante, né? A estratégia, ela até existe, mas não está formalizada, né? Então, hoje, a gente vê muito, né? Então, estratégia corporativa, perdão, ela está ali, né? Mas não está atualizada. Cadeia de valor também, cadeia de valor é danado, né? Para o pessoal ter e não estar atualizado, né? Mas, enfim, a empresa não conta com esse documento, né? Pelo menos atualizado, tá? Como é que eu vou formalizar isso? Como é que eu vou ter condições, tá? Eu bebi uma aguinha aqui. Como é que eu vou ter condições de desenvolver essa estratégia, aí no caso, né, que eu estou falando aqui, do programa de gestão e governança de dados? A resposta é simples, tá? A resposta é: ok, não é o mundo ideal, mas não é por isso que a gente não vai desenvolver a nossa estratégia do programa, tá? O que a gente tem que fazer, tá? Quando a gente fala na estratégia do programa, no caso de governança de dados, um momento muito bom, tá, para a gente pensar nisso e em definir isso é quando um assessment, por exemplo, é feito, tá? Então, o que tem geralmente no assessment? Assessment, né? A gente vai ter ali
um período, né, para elaboração de um diagnóstico, onde as pessoas serão entrevistadas, certo? Então, na hora de entrevistar essas pessoas, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente que será necessário conversar com pessoas que atuam no patamar executivo da empresa. Ou seja, a gente vai ter que conversar com pessoas que ocupam cargos, posições ali na alta gestão da empresa. E aí, nessas entrevistas, tá, o que nós temos que fazer? A gente tem que extrair dessas pessoas, tá, o que, na visão delas, é importante, é necessário para que a empresa ela consiga ser competitiva no mercado, crescer, ser mais sustentável. Então, não é porque a empresa ela não tem esse tipo de documento que a gente vai ficar ali amarrado, né, condicionado a não ter uma estratégia do programa, tá? Porque às vezes eu escuto, mas a gente não tem isso aqui, então não dá para fazer estratégia do programa de governança de dados. Não tem mapa estratégico aqui. Ou ainda, né? O mapa estratégico ele até existe, mas nós não temos acesso. Isso está só, por exemplo, ali no nível do C-Level, né? Então, gente, nesses casos, a gente tem que conversar bastante com essas pessoas e extrair essas informações delas, tá? Então, eu já cansei de fazer isso, tá? Eu já cansei de, por exemplo, a gente faz assessments em clientes e a gente chega lá, até existe a estratégia, mas ela não está ali compartilhada, não está dentro de um site na intranet da companhia, isso é mais fechado. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir nessas pessoas, por exemplo, não tem acesso, não é? Então a gente tem que ir nessas pessoas e extrair. Então, assim, gente, é pegar, tá? Arregaçar as mangas e partir para esse tipo de trabalho, tá? Então, assim, é legal, é necessário, ajuda bastante, mas sim, vocês, em algumas situações, vão se deparar com isso, tá? Não tenho, então não tenho acesso, então tem que entrevistar esse público, tá? E aí, quando a gente entrevista esse público, a gente vai pegar, né, essas informações. E aí a gente monta um conjunto de objetivos que foram coletados da alta gestão da empresa. Mas aí você está definindo da sua cabeça pelo que você entrevistou. É óbvio que não. A partir do momento que a gente pega, entrevista essas pessoas, faz essa coleta e interpreta isso, a gente vai botar isso no papel e, obviamente, a gente vai ter que validar com esse público novamente. Então, trazendo aqui, né, a vaca fria, o que eu estou falando aqui? Que quando nós escrevemos uma estratégia que seja ali a do programa de governança de dados, isso tem de ser, pelo menos, apresentado para quem está em cima, para estar fazendo esse tipo de cheque de aprovação. Quando a gente tem um mapa estratégico, de repente nem não há tanta essa necessidade, basta a gente seguir o que está lá. Mas quando a gente não tem, a gente tem que pegar, olha, foi isso aqui o nosso entendimento, entendemos que a empresa vai para esse caminho aqui, ó. Escrevemos esses objetivos aqui para o programa que vão auxiliar o cumprimento da estratégia corporativa. Vocês estão de acordo? Ok, ponto. Resolvido o problema, tá? Então, é uma etapa que, às vezes, as pessoas, quando se deparam com esse tipo de problema, esse tipo de situação, elas travam, elas param e não faz sentido, tá? É questão de arregaçar realmente a manga das camisas ali e partir ali, né, para o trabalho. Então, dúvidas, pessoal? Podem colocar aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, não esses exemplos, tá? Eu, eu peguei na internet, tá? Então, o primeiro exemplo aqui, tá? Foi um mapa estratégico do Ministério, tá? Da Gestão e Inovação, tá? Em um período de 2023 a 27, tá? Esse mapa estratégico aqui, tá? Eu já peguei, tem
um tempinho na internet, tá? Então, porque aqui foi um slide que eu tirei de um dos nossos treinamentos, tá? Então, como vocês podem ver, dentro dessa configuração que essa organização utilizou aqui, ela vai ter uma missão, uma visão, tudo isso é estratégia corporativa, tá? E aqui, essa organização ela colocou alguns objetivos estratégicos, tá? E aí, dando uma leitura rápida aqui, o que a gente pode ver, não é, onde os dados podem colaborar com a estratégia corporativa, tá? Então, tenho aqui, por exemplo, um objetivo estratégico 11, tá? Que é o seguinte: consolidar e gerir a infraestrutura nacional de dados para facilitar a governança, a integração e o uso de dados nas políticas públicas, com segurança, respeito à privacidade e à proteção das informações, tá? Então, esse é o objetivo aqui, e claramente, tá? Isso vai desdobrar ainda em gestão de dados, tá? E na prática, realmente é o que tem acontecido. Então, hoje existe um movimento, tá? No setor público, tá? Capitaneado aqui pelo Ministério da Gestão, né? Pelo MGI, que está, de certa forma, né, padronizando o modelo de governança de dados das instituições públicas, trazendo políticas, cartilhas, tudo isso que eu estou falando aqui. Eu não li a estratégia de gestão de dados aqui dessa instituição, tá? Mas possivelmente, até pelo que a gente vê que está acontecendo, né, o pessoal divulga bastante isso, isso é um desdobramento desse objetivo estratégico 11 aqui da organização, tá? Tem outra aqui que eu coloquei, tá? Que é ampliar o acesso aos documentos por meio do fortalecimento da gestão de documentos e arquivos, assegurando o direito à informação e à memória do país. Isso aqui está muito ligado, para quem conhece bem o DMBOK, aquele capítulo, né, de gestão de documentação e conteúdo, tá? Então, eu acredito que também dentro da estratégia do programa de governança de dados existam, tá, objetivos da estratégia de gestão de dados alinhados, tá, ao cumprimento desse objetivo estratégico aqui da organização, tá? Se a gente ler aqui outros objetivos, a gente pode ter também algum tipo de relação, né, com os dados, tá? Mas eu marquei esses dois aqui para isso ficar bem claro para vocês, tá bom? Aqui outros exemplos, tá? Então tem um mapa estratégico aqui do Ministério da Fazenda, para o período de 23 a 27, outro aqui do CAPES. E reparem, não é, que cada instituição ela tem um formato diferente, tá? Então, existem algumas práticas, tá, no mercado que recomendam alguns formatos, e tudo isso que está aqui, não é, que foi feito aqui, que eu peguei como informação pública, tá? Isso aqui está no Google, tá, gente? Disponível nos sites das instituições, tá? Foi feito respeitando, não é, essas boas práticas, tá? Então, provavelmente, tá, na empresa de vocês, tá, deve existir algum tipo de documento nesse sentido, tá? Então, se vocês têm isso, já é meio caminho andado, tá? Dentro da casa, tá? O Wagner subiu uma pergunta aqui do Carlos, eu já te respondo, Carlos, tá? Deixa eu só seguir aqui o raciocínio aqui, tá? Então, isso aqui é um exemplo, tá? De como a gente faz esse desdobramento. Na verdade, é até um templatezinho que eu gosto de usar, tá? Como é que a gente faz agora aqui, né?
a estratégia do programa de governança de dados, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é a estratégia corporativa da casa. E aí, de novo, existe um mapa estratégico? Beleza. A gente tem que pegar o que está atualizado, né? Então, a gente tem que pegar o que está lá, tá? Fazer esse entendimento e ver quais são os direcionadores, os objetivos, os habilitadores, vai de como foi feito esse trabalho, tá? E com isso a gente vai ter esses objetivos estratégicos aqui da empresa, e aí a gente já faz um filtro aqui, tá? Onde a gente seleciona aqueles objetivos em que a questão dos dados podem apoiar diretamente, tá? Então, trazendo aqui para o mundo de iniciativa privada, vamos pensar aqui no seguinte, tá? Vamos pensar uma empresa, tá? Que atua ali dentro do mercado financeiro, uma seguradora, por exemplo, e vamos imaginar que dentro dos objetivos estratégicos dessa empresa financeira, dessa seguradora, dessa empresa de serviços, ou seja, daquela empresa ali que a gente trabalha, tá? A gente tem algo do tipo, tá? Aumentar, crescer, né? Expandir o número de clientes ativos dos nossos serviços, dos nossos produtos, enfim, vai de como está, né? Da característica da empresa, né? E outra, diminuir outro objetivo, tá? Diminuir o percentual de churn, ou seja, aquele cliente que chega ali no fim do contrato daquele serviço e aí ele não renova, né? Ou ele interrompe antes do fim daquela carência, daquele contrato, né? Ele interrompe ali o serviço, tá? Diminuir esse percentual, tá? Então, vocês concordam que para atuar em cima desses dois objetivos estratégicos, a gente tem que ter dados adequados para estar fazendo esse entendimento, para eu conhecer melhor, principalmente na questão, né, do churn, para eu conhecer melhor o meu cliente, para conhecer melhor o meu potencial cliente, para ofertar para ele, por exemplo, produtos que são do interesse dele? Provavelmente sim, tá? E aí a gente separa esses dois objetivos, por exemplo, tá? Podem ter mais, tá? Às vezes a gente fala muito em eficiência operacional, né? E a gente começa a pensar aqui no programa de gestão de dados, tá? Estou falando aqui do programa de gestão de dados. Então, o que a gente tem aqui, né? Olhando esses objetivos, né? Ou seja, dentro desses objetivos da empresa, que os dados têm, sim, uma forte relevância, a gente tem que responder aqui a seguinte pergunta: por que governar dados? Isso aqui é o que a gente vai chamar de missão. Ou seja, por que governar dados aqui na empresa XPTO? Tá? E aí a gente tem que tomar o cuidado, tá, de não colocar uma missão muito genérica. Tipo a missão que a gente viu, né, na empresa que a gente trabalhou antes, por exemplo. Né? A gente tem que tomar uma missão coerente com o caminho que a empresa está seguindo. E a gente vai escrever essa missão. Isso vai ser importante para quê? Para estar alinhando o discurso do programa e as expectativas das pessoas. Tá? Outra coisa, como seremos vistos, que é a visão, ou seja, onde o programa deve chegar daqui a um determinado tempo. Como as pessoas vão reconhecer que esse programa ele realmente é útil e traz benefício para a companhia. Claro, considerando esses objetivos aqui, tá? E, infelizmente, tá? Isso é um trabalho que pouco programa de governança de dados, por exemplo, se preocupa. O pessoal se preocupa já em vamos montar um programa aqui
que na verdade não é um programa, né? Acaba não sendo. Então vamos pegar o seguinte, olha, a documentação aqui é bem zoada e a gente vai começar a documentar os metadados. Legal. Vai precisar? Vai. Mas qual o alinhamento disso aqui com a estratégia da companhia? Eu consigo justificar, eu consigo fazer um link claro? Por quê? Para quem está na alta gestão e vai garantir o patrocínio, que vai chegar, por exemplo, para o pessoal que está embaixo ali na sua vertical, para o seguinte, ó, pessoal, é o seguinte, ó, a gente está aqui trabalhando num programa de governança de dados, gestão de dados, está tendo um esforço danado, e vocês continuam entrando com dados ali de qualquer forma. Tem uma tabelinha de CPF, CNPJ que vocês usam quando não tem essa informação, colocam ali já para entrar com dados de qualquer forma. Então a gente tem que ter, tá, essa preocupação. Por que governar os dados? Como a gente vai ser visto, né, mais lá para frente, ou seja, que esperam de nós, tá? E tudo isso a gente tem que considerar, além da estratégia, a situação atual da empresa em relação aos dados. Então vamos lá. Vamos pensar aqui o seguinte: eu preciso vender mais, não é isso? É um dos objetivos ali estratégicos, né, da companhia. Beleza, ok. Então eu preciso de ter dados adequados. Eu vou ter, dentro do meu programa, objetivos diferentes de acordo com a situação da empresa. Vamos pensar aqui o seguinte: cenário 1. A qualidade dos dados dos contatos dos clientes ela é muito ruim. Então, vamos pensar que eu estou aqui na seguradora e 40% só dos dados referentes ao contato, né, da seguradora com aquele segurador, com aquele segurado, desculpa, né, são contatos quentes, ou seja, um e-mail válido, um telefone válido, é a indicação da forma adequada que o cliente julga para a seguradora, no caso, né, no exemplo aqui, entrar em contato com ele. Então, por exemplo, hoje, né, aí vou dar o exemplo aqui do Bergson, tá? Se alguém me liga e esse número não está na minha agenda, eu não atendo. Mas por quê? É tanta simulação de golpe. Você fez compra, isso, aquilo, blá, blá, blá. O pessoal vendendo internet, que eu não atendo mais. Então, por exemplo, pode ser lá que na empresa XPTO tem ali os meus dados, tá? Eu sou cliente dessa empresa, tem lá meu telefone. Ela vai entrar em contato comigo, ela não vai me achar, apesar do meu telefone estar correto. Mas eu coloquei, por exemplo, ali a informação, olha, eu prefiro ser acionado via WhatsApp. É a mesma coisa, é um número de celular. Só que aí, em vez da empresa me ligar, alguém me ligar lá de central de vendas, de relacionamento, eu vou receber uma mensagem. E aí, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, chega aqui no meu WhatsApp uma mensagem. Eu vou olhar, não vou ler, né, porque eu estou falando aqui com vocês, mas depois eu vou abrir ali e vou entender o que é. A mensagem chegou para o Bergs. Então vamos pensar, né, em duas situações. Uma empresa que tem esse percentual de contatos, né, quentes bem resolvido, está no nível ali de 80%, tá? É um indicador que muitas empresas não têm, tá? Mas digamos que ali é 80% e outra está ali a 30%, 40%. Os meus objetivos do programa, que vão derivar disso aqui, vão mudar, porque o meu cenário aqui ele é diferente. Por isso que é importante, quando a gente fala na estratégia da gestão de dados, a gente trabalhar dentro de um assessment ou depois dentro de uma reavaliação. Porque é aqui onde nós vamos entender qual o cenário atual daquela empresa. Vocês concordam que as ações, nesses dois casos, né, olhando a qualidade do contato
né, dos dados dos clientes. Eu vou ter aqui objetivos diferentes. Eu posso ter uma empresa, falando da qualidade, tá, que ela é totalmente ignorante em relação a um aculturamento. Eu não estou falando aqui aculturamento no sentido, temos a visão analítica, não estou nem entrando nisso. No aculturamento da importância da empresa contar com dados adequados. E eu posso ter uma empresa que ela entende bem isso, mas ela reconhece que ainda tem algumas dificuldades. Eu vou ter um objetivo de programa aqui muito forte no sentido de que capacitação, comunicação. Eu vou ter que investir muito mais nisso. A outra eu vou ter que investir, vou. Mas eu vou precisar investir tanto? Não, porque boa parte, vamos dizer assim, desse mindset, ele já existe na empresa. Vou ter que investir em processos para estar avaliando isso, óbvio. Então, os objetivos do nosso programa, eles vão derivar aqui do que a gente tem hoje dentro da casa e o que é necessário para ajudar, colaborar com a estratégia corporativa da empresa. Tá? Então, a gente relaciona esses objetivos aqui. Uma vez relacionados, ou seja, é isso aqui que o programa vai ter que atender, tá? Nos próximos X anos. Vamos estar aqui 2 anos, 3 anos. E aí, como é que a gente vai cumprir esses objetivos? Porque não adianta botar bonitinho e não fazer nada. Que é outra coisa que às vezes eu vejo, tá? A gente vai ter que pegar, desenvolver um plano de ação, um roadmap, com a recomendação de iniciativas necessárias para o cumprimento desses objetivos. Ficou claro para vocês a diferença entre fazer um trabalho orientado à estratégia da companhia, que poucos fazem, aliás, muito poucos fazem, do que sair fazendo as coisas, manda mensagem em grupo de WhatsApp, o que vocês acham disso? Me ajudem a fazer isso aqui. Gente, isso é perda de tempo. Tem que olhar para a estratégia da companhia, tem que entender qual o caminho que a empresa ela está buscando, entender qual o cenário da empresa, como estamos, conseguimos cumprir isso ou não da forma como está agora. E em cima disso, gente, trabalhem. Ninguém, ninguém vai pescar o peixe para vocês. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que aprender a pescar e fazer a pesca. É isso que eu estou falando. Então, às vezes eu vejo, porque montamos aqui o nosso programa. Ok. O que vocês têm? A gente está com essas iniciativas aqui, blá, 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 blá. Qual é o alinhamento disso com a estratégia da companhia? O que isso aqui traz de retorno para casa? Mas porque uma bagunça? Cara, vai ter que atuar nisso? Vai. Mas não é por aqui que, no caso, o programa de gestão de governança de dados, ele vai mostrar o seu valor. A gente tem que olhar de forma estratégica, compreender a estratégia da companhia e fazer esse desdobramento aqui, tá? É difícil, isso requer experiência, isso requer habilidades na hora de você extrair essas informações, na hora de você fazer essas comunicações. Então, vamos pensar aqui no cenário, né, onde a gente tem uma baixa maturidade em práticas, tem muitas dores. Isso tem que ser passado, isso tem que ser formalizado, isso tem que ser dito. Doa a quem doer, senão a gente não resolve o problema. Tá? E aí, claro, né, esse plano de ação ele vai gerar, não é, a necessidade de ter um ou mais domínios de dados tidos como piloto, e aí o trabalho começa a ser feito. Tá? Então, basicamente, esse aqui é o caminho. Tá? É,
aqui falando um pouco do que eu falei, né? Então, a estratégia do programa ela vai ter que ter uma missão, ou seja, por que governar dados na empresa, uma visão, como ela deve ser reconhecida, quais são esses objetivos estratégicos, quais são os dados cobertos pelo programa e qual a jornada, plano para cumprir os objetivos. Tá? Antes de falar aqui sobre os fatores críticos para o sucesso, eu vou responder aqui para o Carlos a pergunta dele, tá? Que o Wagner subiu aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, pessoal, por favor, coloquem, tá? Já está chegando no fim aqui, tá? Então, o Carlos colocou aqui o seguinte: bom dia, Bergson. Como garantir que dados realmente orientem decisões e não fiquem só como relatórios bonitos, tá? Bom, da forma como você colocou aqui, eu imagino que você está em um cenário onde a qualidade dos dados ela é pelo menos duvidosa, tá? Mas o pessoal adora fazer um dash, né? E aí existe o fenômeno, né, da multiplicação dos dashes na empresa, tá? Eu estou entendendo que o cenário é mais ou menos esse aqui, tá? E aí realmente é aquilo, né? Muito dash, pouca informação confiável, os mesmos problemas, tá? Eu estava até escrevendo, né, sobre isso ontem, né, para um artigo que eu vou publicar depois. Mas, enfim, como é que a gente garante, tá? A primeira coisa, tá, é ser bem transparente, tá, em relação à questão, o cenário atual dos dados na companhia. Se a qualidade ela é ruim, não adianta eu ficar falando que a qualidade dos dados ela é ruim, que ela é isso, ela é aquilo. Eu tenho que trabalhar com fatos. E quais são esses fatos? Hoje, o que a gente tem, tá, de percentual, indicador, tá, de qualidade dos dados de alguns domínios principais? Olhando para a minha base de clientes, por exemplo, qual o percentual de dados considerados com qualidade? E aqui, quando eu falo considerados com qualidade, não pensem só se está batendo certinho, se ele chega na nossa mão em tempo adequado, né, se ele é fácil de entender. Aí tudo bem, pode ter questão de metadados associados, tá? Olha a dica que eu estou dando para vocês. Se ele é performático, se ele atende, por exemplo, a legislação, né, quem só pode ver quem realmente pode ver aquele tipo de dados. Então, eu tenho que formalizar isso. Porque não adianta eu falar, tá ruim, tá ruim, por quê? Porque tá ruim. Então, um diagnóstico, tá? Eu não preciso nem entrar tanto a fundo nisso, mas um diagnóstico já te traz essa formalização, tá? Você pega a percepção das pessoas de que a qualidade, nesse caso aqui que eu estou imaginando, tá, não é boa, tá? Você pega algumas métricas existentes e você já tem isso aqui já, de certa forma, documentado, né, baseado em fatos, tá? Então, a gente está saindo do discurso, do achismo, para o que está realmente ali formalizado, tá? Além disso, tá, esses dados realmente contribuem para a estratégia da companhia? Que dados eu estou falando? Eu estou falando de dados de clientes, produtos, serviços? Ou estou falando aqui dos dados do sistema de controle de vagas de garagem do prédio da matriz da empresa? Isso não tem que me preocupar agora. E provavelmente nunca, né? Mas os dados que contribuem para a estratégia, sim. Então, a primeira coisa é formalizar a situação atual em cima dos dados que estão associados, né, ao caminho que a empresa está seguindo. Depois disso, tá, eu vou ter que mobilizar a empresa para a necessidade de atuar em cima desses problemas. Feito essa conscientização, a gente estabelece planos para estar melhorando essa, vamos dizer assim, essa qualidade, né, dos dados. Mas para isso acontecer, você tem que estar com o programa de governança de dados já rodando,
minimamente, tá, com a participação ali dos owners, dos stewards, tá? Porque assim, não adianta eu, como profissional de dados, falar, olha, a qualidade ideal, os requisitos são esses e os graus de qualidade para cada tipo de requisito são esses aqui. Eu não tenho que falar isso, quem tem que falar isso é negócio. Quem tem que bater o martelo em cima disso é o negócio, é o owner. Então, por isso, eu vou precisar de um programa de governança de dados. Se eu não tiver um programa de governança de dados, eu vou estar apenas implantando uma ferramenta de qualidade de dados ou um processo de higienização, mas eu não vou alçar, digamos assim, longos voos, tá? Então é isso, Carlos. É botar a coisa, sair da questão, é ruim, é formalizar isso, trabalhar com fatos e indicar o caminho, tá? E, óbvio, né, pegar apoio. Então, é importante ter alguém patrocinando isso, tá? Então, não é algo, né, que a gente consegue já ter um resultado rápido em 1, 2 meses, tá? Espero que tenha respondido a sua pergunta. O Pedro botou aqui: o que é mais difícil, implantar tecnologia ou mudar a cultura para decisões baseadas em dados? Mudar a cultura. Implantar tecnologia, a gente está cheio de pedreiro digital no mercado. Pessoas que entendem bem de ferramentas, vão lá, pegam aquilo ali, implanta, que é uma maravilha, mas quando começa a falar com outras pessoas, não fala, não sabe explicar. Tem... Mudar a cultura é algo que dá muito mais trabalho. E aí, na minha visão, é por isso que as pessoas, às vezes, pegam o trabalho operacional, o trabalho mais ligado a um tipo de tecnologia, usam isso como muleta para se manter ali dentro da empresa. Só que, assim, isso tende a acabar, porque cada vez mais, com o uso da IA, esse trabalho, vamos dizer assim, mais operacional, ele vai ser cada vez mais automatizado. E aí, cada vez mais vão diminuir essas oportunidades para atuar dessa forma. Então, o importante é o profissional já pensar de forma estratégica, melhorar as suas habilidades comportamentais, pensar mais em negociação, em ter conversas difíceis. Quando a gente fala conversa difícil, tem gente que fica morrendo de medo. Mas conversa difícil é necessário. Mas isso tem que chegar lá no diretor ou na diretora, por exemplo, da área comercial, e aquela pessoa é o malvadão, é a malvadona da empresa. Ossos do ofício, tem que chegar lá, e se for necessário ter a conversa difícil, vai ter que ter a conversa difícil. Senão, quem vai rodar depois, lá na frente, é você. Então, a questão cultural é muito mais trabalhosa. Ela depende muito mais das habilidades do profissional do que a tecnologia, tá? Então, espero ter respondido, tá? Dando sequência aqui para a gente fechar, não é? O que a gente precisa aqui, tá? Considerar na hora de ter esses fatores críticos, tá? Primeiro é ter clareza sobre a estratégia corporativa da casa. Não dá para falar em estratégia de dados, estratégia do programa de governança de dados, sem eu ter uma clareza do caminho que a empresa está seguindo, tá? Porque eu não vou ter alinhamento se eu não tiver essa clareza, tá? Empoderamento para proposição e execução da estratégia. O que eu estou falando aqui? E aí, às vezes acontece demais. Não dá para você pegar, às vezes você tem uma escala, né, uma de hierarquia na empresa, você tem diretoria, aí depois você tem vice-presidência, desculpa, você tem a presidência, depois você tem algumas vice-presidências, diretorias, superintendências, gerência sênior e gerência ali técnica e coordenação. Não dá para você botar, se você tem uma empresa desse nível, você botar um trabalho desse, por exemplo, numa gerência ali técnica. Essa pessoa não manda nada. Às vezes ela não manda nem caso. Na empresa ela manda menos ainda. Né? Então ela não tem autonomia para isso. Então tem que entender
como é a estrutura organizacional da empresa, e a pessoa que vai puxar isso, ela tem que ter ali algum tipo de empoderamento. O ideal, o ideal seria alguém a nível de diretoria. Às vezes, a gente não consegue isso, mas no nível logo ali abaixo, por exemplo, uma superintendência, ou se a empresa não tem uma superintendência, uma gerência sênior, mas é aquele gerente sênior que está ali já para subir a qualquer momento, porque aqui envolve questão política também. Então não adianta o fulaninho, que é analista de governança de dados, tocar sozinho aqui essa questão aqui da estratégia. Tá? É uma judiação, vamos dizer assim, inclusive, é uma maldade com com esse profissional. Tá? A gente tem que ter orçamento aqui também, tá? Adequado. Então, isso, aqueles objetivos estratégicos para serem cumpridos vão necessitar, não é, de iniciativas, essas iniciativas vão ter custo. Tá? Eu tenho que ter uma equipe qualificada para isso. Tá? Então, como eu falei aqui, cada vez menos profissional operacional e mais estratégico. Então, por exemplo, aqui a BLRD é uma empresa de consultoria. Eu não vou dizer que a gente não tem ou nunca vai ter. Não é isso também, que é muito radical. Mas uma empresa de consultoria, ela tem que entrar no cliente para resolver o problema. Então, não cabe aqui, por exemplo, na empresa, um perfil operacional. E cada vez mais isso vai acontecer também nas empresas que não são da área de consultoria. Tá? Eu tenho que dar o reporte para a alta administração, porque a alta administração ela olha estratégia corporativa. Então, eu tenho que estar frequentemente conversando com esse público para estar passando aqui o andamento da estratégia de dados e como esse alinhamento está sendo feito. Tá? Comunicar bastante, né? E ter parceiros adequados. Tá? E o que eu falo aqui, parceiro adequado? Parceiro que está comprometido. Parceiro que entende o cliente como realmente parceiro e não uma oportunidade de gerar receita. São coisas diferentes. Tá? Então, muito cuidado com os parceiros. Porque o que eu vejo às vezes? Você vai ter um parceiro extrativista, ou seja, ele entra ali naquele cliente, coloca 2, 3 pangarés ali para trabalhar, o pessoal não conhece nada e está lá comendo dinheiro de alocação de mão de obra, blá, 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 blá. Não está entregando nada. Esse não é um parceiro adequado. Parceiro bom, aquele que vai entrar e ele quer usar a experiência positiva naquele cliente como ferramenta de venda para ele depois. Tá? Então, cuidado na seleção dos parceiros. E para fechar, se vocês tiverem perguntas, coloquem aqui, tá? Terminando aqui esse slide, se não tiver perguntas, eu já vou chamar o Wagner, tá? O roteiro, né? Assim, um resumo de tudo que eu falei. Entenda a estratégia corporativa da empresa, faça um diagnóstico da situação atual, porque isso vai ser necessário para o desenvolvimento da estratégia do programa. Proponha esses elementos básicos, ou seja, missão, visão, quais as frentes necessárias. Eu não estou falando aqui ainda de plano de ação, tá? Mas estou falando da cara do programa, ali da estratégia que vai ser feita, tá? Macro ainda, tá? Para o programa. Então, eu vou ter aqui por que governar dados, como queremos ser vistos, quais as frentes em que vamos atuar, quem são os papéis e responsabilidades. Depois disso, a gente aprova isso para poder seguir em frente. Tá? Aprova com quem? Com quem está patrocinando isso. Tá? Depois, parte para o detalhamento do plano de ação, tá? Que é o roadmap aqui. Feito isso, aprovou, vai para a execução e sempre durante a execução ter o hábito de fazer esse reporte constante. Temos um roadmap aqui de 2 anos, né? 3 cenários de 8 meses, curto, médio e longo prazo. Ok, então pelo menos a cada 4 meses, no mínimo, tá? O ideal seria ter uma frequência menor, passar, não é, para o board, não é? Como está esse andamento,
tá? Para o pessoal ter uma noção em que pé está o cumprimento dessa estratégia de dados pela companhia. E óbvio, né, o tempo ele traz muita mudança, né? Então é normal depois de um ano mudar alguma coisa naquele cenário, né? E a gente ter que ajustar essa rota. Então reavalie esse cenário de vez em quando, tá? Então, por exemplo, ao fim de cada ciclo de um roadmap, de um plano de ação, o ideal é estar fazendo uma reavaliação, ver se realmente aquilo tudo que foi proposto trouxe resultado, e se não trouxe, quais os próximos passos, tá? Então, esse é o roteiro aqui básico para a gente trabalhar de forma estratégica, tá? Bom, gente, era isso que eu tinha que passar para vocês. Vocês têm mais alguma dúvida? Tiverem, falem aqui com o Wagner ou calem-se para sempre. Como é que está aí, Wagner? Tem perguntas? Então, assim, como tem um delayzinho ainda, né? Vou falar um pouquinho aqui e depois a gente fecha, tá? Então, obrigado a vocês, né, pelo tempo, né? Para assistir aqui o Manhã com Dados. Para quem segue a nossa página no LinkedIn, a página da BLR Data, tá? Somos mais de 6 mil seguidores, né? Nós temos mais de 6 mil seguidores. Queria passar aqui em primeira mão para vocês que nós estamos criando uma news, tá? Que vai ser disparada aí todo mês, né? Uma news mensal. Então, provavelmente, na semana que vem, quem segue, tá? A nossa página vai receber um convite, tá? Para estar seguindo essa news. Então, se vocês puderem, né, dar uma força, né, para a gente, né? Assinem lá, tá? É uma vez por mês só que vocês vão estar recebendo essa news com resumo de tudo que aconteceu no mês. Então, artigos que foram publicados da BLR Data, tá? Artigos, o resumo das edições que foram realizadas aqui no Manhã com Dados, né? Alguma notícia importante, relevante, tá? Então, a gente sabe que hoje o LinkedIn ele limita muito, né? Essas mensagens que nós passamos, né, dentro ali do nosso feed. Então, por exemplo, temos 6 mil seguidores. É muito comum a gente fazer postagens ali, a gente ter, por exemplo, 30, 40 curtidas, mas o alcance chegou ali só para 200, 300, no máximo 400 pessoas, tá? Então, assinando a news ali, é certeza que, pelo menos no fim do mês, vocês vão ter um documento ali, não é? Com o resumo de tudo que nós colocamos ali, importante na nossa página, né? Aqueles posts mais é, é, de conscientização a gente não vai colocar na news, tá? É artigo mesmo, o resumo do Manhã com Dados. Então, se vocês puderem, né, tiverem interesse, assinem a news, tá? Deve chegar para vocês aí na semana que vem. Semana que vem também nós teremos uma pessoa convidada, tá? Então a gente vai estar fazendo anúncio também, né, na nossa página no LinkedIn, tá? Sobre a pessoa que vai participar aqui junto conosco no Manhã com Dados. E é isso, tá? Então, se não teve mais perguntas, tá? Eu vou pedir então para o Wagner fechar aqui. E para vocês, pessoal, deixo aqui o meu muito obrigado, tá? E encontramos vocês na próxima edição do Manhã com Dados. Tudo bem? Beijão. Tchau, tchau.